Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre a segunda parte, né, daquele vídeo Corpo, Alma e Espírito, acrescentar mais algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Meu nome é Kelly Mona Lisa e eu quero deixar um versículo aqui em Tiago 1:16. Perdão, 1:17. Tiago 1:17, certo? Porque como já havíamos visto lá, nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos a capacidade, dentro de nós, de trabalharmos para nos tornarmos uma pessoa melhor. Ou seja, a nossa mente, ela é completamente maleável. Nós temos essa ferramenta, né, na nossa mente de poder mudar. Nós somos mutáveis. Então, isso é uma ótima oportunidade, porque o momento que a gente vive no hoje não é o definitivo. A vida, ela é movimento. E nós temos, dentro da palavra de Deus, vai nos mostrar que nós temos a capacidade de adquirir uma mente renovada pela palavra de Deus, e nós podemos acessar dentro de nós o reino dos céus e podemos viver uma vida abundante, uma vida plena no Espírito Santo de Deus, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, ok? Para mim é um assunto maravilhoso, porque mostra o quanto nós temos oportunidades. Vivemos em um mundo de infinitas possibilidades. E a alegria do Senhor é a nossa força, tá? Porque, assim, isso nos dá uma alegria enorme de saber que temos oportunidade, que enquanto estivermos aqui, nesse processo aqui na Terra, temos a oportunidade de termos uma vida nova, uma vida diferente. E mostrar para vocês que o nosso Deus, ele é imutável. Porque nos apegamos e amamos tanto esse Deus, porque esse Deus, ele é completo, ele é tudo o que precisamos. Ele é soberano, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é tudo, gente. E esse versículo aqui mostra que ele é imutável, ele não muda. Ou seja, todas as bênçãos, todo o que nós podemos ter já existe nele. Basta que possamos acessar, porque ele não muda. Somos nós que precisamos de mudar. Quando oramos, quando jejuamos, quando clamamos a ele, não é para que ele mude, é para que a nossa percepção mude, e assim nós possamos alcançar muito mais rápido as nossas bênçãos. Ou seja, para que possamos alcançar, porque se não for por esse caminho, não tem como alcançar. O caminho é Jesus. E aqui diz, Tiago 1:17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Glória a Deus por isso. Tudo vem do alto, tudo vem do Pai das luzes, ou seja, o nosso Deus, o Deus imutável, ele tem o poder de lançar luz sobre as nossas trevas e nos tornarmos filhos cada vez mais ascendentes, né? Então, vamos continuar aqui sobre esse tema, certo? Vamos ler aqui em Romanos, gente, Romanos 12, versículo 2, porque a palavra de Deus, ela é a nossa regra de conduta e fé, certo? Então, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter uma vida abundante, se você quer ter uma vida próspera, ouça a palavra de Deus e obedeça. É um dos princípios primordiais para quem quer, para quem busca ter uma vida abundante, ok? Romanos 12:2 vai nos dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos nos conformar com o mundo. O mundo em si, ele vive guiado pelas suas próprias emoções, pelas suas próprias vontades, suas próprias convicções. E não devemos nos conformar, porque se isso fosse realmente algo bom, nós estaríamos vivendo momentos maravilhosos aqui na Terra, com relação à humanidade, né? Mas o que a gente vê é pessoas necessitadas e carentes de direção, certo? Então, é necessário que busquemos uma renovação da nossa mente, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa jornada de autoconhecimento
que é o que eu busco diariamente, é me conhecer, porque é nos conhecendo que nós podemos transformar a nossa vida, né? Porque nós viemos aqui para refletir, eu acredito assim, nós estamos aqui para refletir o caráter do nosso Senhor Jesus nessa terra, certo? Nós somos canal, nós somos vaso, e dentro de nós, para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, dentro de nós jorra um rio de águas vivas, e é para isso que nós viemos aqui. A ciência nos mostra, através da neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se reestruturar, se reorganizar, através de novas conexões neurais, através de sinapses, e ela comprova a possibilidade de mudarmos mentalmente, termos uma nova visão sobre o mundo e sobre nós mesmos, certo? Depois vocês pesquisem um pouco mais sobre a neuroplasticidade, é algo bem interessante de se pesquisar. A ciência já vem comprovando muita coisa que é do âmbito espiritual. Isso é muito bom, porque a verdade ela está chegando para mais pessoas, e mais pessoas elas podem ter acesso a uma informação que pode levar a um crescimento, certo? Um crescimento espiritual, um crescimento quanto pessoa. E essas mudanças, essas novas conexões neurais, elas são as sinapses, né, do nosso cérebro. Eu costumo dizer e pensar que com as ideias e com o que nós somos hoje, a gente só consegue chegar até aqui. Conforme nós vamos mudando os nossos hábitos, pensamentos, emoções, palavras, tudo isso vai formando um novo campo vibracional sobre nós, né? Que eu vou mostrar a vocês aqui. Eu esqueci de pegar. Eu peguei aqui um desenho, gente, que eu fiz bem simples aqui, só para mostrar para vocês todo esse sistema, né? Chamado eu, você, como nós operamos, né? Essa junção corpo, alma e espírito, como ele se define, né? Dentro de cada um de nós. Eu fiz esse pequeno desenho aqui só para mostrar um pouquinho, certo? Que aqui está o nosso cérebro, tá vendo? Tem um vórtice aqui, que é o campo elétrico, certo? Que é a nossa mente, né? A sede da nossa alma. E aqui tá os nossos pensamentos, certo? E uma coisinha sobre a nossa mente que eu quero só explicar aqui rapidinho para vocês. A nossa mente, ela se divide em mente consciente e a mente subconsciente. Eu gosto de dar o exemplo do iceberg. O iceberg, ele é um grande bloco de gelo dentro do mar. E a ponta dele fica exposta, só a pontinha, enquanto todo o restante fica coberto pela água. E assim é a nossa mente. A nossa mente consciente, né, que é essa parte onde está aqui, onde estão os nossos pensamentos, onde está a nossa consciência, vamos dizer assim, aquela que a gente tem acesso, certo? Que opera em 15%. E o subconsciente, que é a parte que está atrás, ela opera em 85%. E é lá que estão armazenados coisas que muitas vezes para nós está oculto. Que muitas vezes são crenças limitantes, são coisas, traumas da nossa infância que a gente não tratou, feridas emocionais, e tudo isso está lá, a gente rodando como um programa, certo? A gente muitas vezes nem temos noção disso. Existem muitos canais aqui que ensinam maravilhosamente bem sobre isso e podem explicar para vocês de uma forma esplêndida. Tem muitas pessoas que eu sigo, depois eu vou deixar aqui para vocês alguns canais bem interessantes para vocês aprenderem também sobre isso, tá? Porque o nosso subconsciente, ele tá lá operando, apesar de não estarmos consciente dele, ele está lá, muitas vezes no automático, tomando decisões e muitas vezes pondo barreiras, né, para algumas coisas, alguns objetivos que a gente quer expandir e ainda não tem esse acesso, certo? Porque precisamos lançar luz às nossas trevas, né? Aos lugares dentro de nós que ainda não temos acesso. Então é sobre isso. A mente, ela é dividida nessas duas partes. E aqui, ó, o coração
É o nosso campo magnético, gente. São as nossas emoções, certo? Os nossos sentimentos. E ele forma todo esse campo magnético, que ele é bem mais forte do que os pensamentos, é um campo bem mais forte, certo? Nossas emoções, apesar de acharmos que são apenas emoções, elas são energias psíquicas, e elas têm transformado tudo à nossa volta. Ela atrai para nós a partir do sentimento, pensamento, sentimento e ações, junto com palavras, né? Porque o pensamento, ele gera as palavras, e as palavras geram as ações, e as ações geram hábitos, certo? E tudo isso tem criado a nossa realidade. Muita gente não sabe, mas todos nós somos os próprios criadores da nossa realidade. Atraímos até nós aquilo que somos, não o que queremos. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e elas querem muito uma coisa, mas ela não se torna aquilo que ela quer. Por exemplo, as pessoas querem amor, querem ser amadas, mas elas não se tornam o amor para que elas possam atrair o amor, certo? Muitas vezes operamos nesse sentido de querer, mas ainda não ser aquilo que a gente quer. E só a palavra de Deus, só uma vida no Espírito Santo pode nos proporcionar tudo de melhor que a gente possa atrair para nós mesmos, ok? Esses dois campos aqui, ele forma um campo eletromagnético, que está à nossa volta, certo? Esse campo eletromagnético, ele funciona como uma antena, ele capta mais do mesmo. Tudo que está no nosso campo eletromagnético, a gente tem a capacidade de captar mais do mesmo. Tudo que é ressonante com o nosso campo, a gente capta, a gente traz para perto de nós, certo? E é muito importante conhecer e saber, porque assim, não vemos, não é visível, para alguns, né? Tem pessoas que conseguem ver, mas para muitos, para a grande maioria, nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir. Quem nunca sentiu a energia de alguém? Somos energia, frequência e vibração, certo? E captamos as energias, muitas vezes a energia do outro nos afeta de alguma forma. E como nos blindarmos, né, com relação a isso? Como nos tornarmos uma pessoa equilibrada? Como obter o domínio próprio, né, que é um fruto do Espírito Santo? E eu venho trazer aqui para vocês sobre esse assunto hoje, que é exatamente sobre eles, frutos do Espírito Santo, que eu quero falar aqui com vocês um pouco, né? Então, gente, continuando aqui, como obter, né, uma vida plena, eu quero até fazer uma correção, certo, lá do outro vídeo, porque assim, eu quero diferenciar aqui os frutos do Espírito e as emoções, que são as emoções da nossa alma, da nossa carne. Elas têm uma diferença gritante. Essas emoções almáticas, elas dependem do visível para que elas possam existir, certo? É algo material. Elas precisam de algo material para existir. Sendo que a felicidade, ela é um fruto, ela é uma emoção da alma, certo? E a alegria, não. Essa é a diferença que eu quero fazer aqui com vocês. Porque no outro vídeo eu estava falando que quando a gente mergulha, né, no silêncio contemplativo e quando a gente escolhe ouvir a voz de Deus, silenciar as vozes na nossa mente e ouvir a voz do nosso Deus, todas as coisas passam, mas não tem o poder de nos possuir, porque já temos um dom, nosso dom é Deus. E lá eu falei da alegria, que a alegria passa, mas eu troquei, tá? Peço perdão aqui para vocês, na hora veio na mente a palavra alegria, mas a alegria é uma intenção, é um fruto do Espírito, e ela não está condicionada ao material para existir. Ela é um fruto do Espírito e não depende de maneira alguma da nossa alma, das circunstâncias para que exista. Diferente da felicidade, que a felicidade ela depende de algo material, de uma recompensa material para existir. Muitas vezes, nós como seres humanos já experimentamos estar alegres num determinado horário do nosso dia e de repente vem algo triste e a gente já entristece, certo? Porque é algo que depende do externo. E a alegria não. A alegria é um fruto do Espírito, é tanto que vai dizer lá em Neemias,
Eu tinha escrito aqui, Neemias 8:10. Vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, porque ela é uma intenção do nosso espírito. E só para concluir, para vivermos uma vida de sucesso, abundância, alegria, precisamos buscar o governo do Espírito Santo, né? Precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. É sobre esse nascer do Espírito que o Senhor Jesus fala, certo? Ele fala com Nicodemos. Nicodemos achava que era nascer do ventre da mãe novamente, mas não é nada material, é espiritual, nascer do Espírito. Buscar uma vida no Espírito, buscar um equilíbrio e não ser mais dependente do que acontece no 3D, ou seja, nessa terceira dimensão aqui que a gente vive. Ou seja, não depender do externo, mas depender totalmente do Espírito Santo de Deus, certo? Ser totalmente dependente de Deus, que é o nosso eu verdadeiro. Nós estamos aqui para buscar ter um nascimento no Espírito, viver uma vida fundamentada na palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Para que possamos ter uma vida plena no Espírito Santo, nós temos que ter em mãos algumas ferramentas. Então, prosseguindo aqui, para obtermos um sucesso nesse processo, primeiramente, a gente não tem como falar de vida no Espírito sem o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é necessário que tenhamos Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ok? E as duas ferramentas necessárias para que a gente possa passar por esse processo e alcançarmos novos níveis, um deles é a constância. Não adianta começar começar novas ideias, novas coisas sem constância. Precisamos permanecer naquilo que a gente se prontifica a fazer, porque a grande maioria das pessoas, elas não terminam o que começam. Então, precisamos ter constância, porque a nossa mente, ela está adaptada e muitas vezes o corpo está viciado com as antigas conexões neurais. Então, a mente, ela se vicia com as antigas conexões neurais. E quando você vai propor uma mudança com novas conexões, novamente, né? Abre a mente. Então, aquela mente que está programada, ela fica te puxando para a estagnação, para a procrastinação. E isso é a carne, né? É o ego tentando te puxar de volta. E você precisa ter constância, certo? E precisa dar continuidade mesmo que no início seja difícil. Isso não quer dizer que vai ser impossível. Vai ser desafiador, mas não vai ser impossível. Você tendo constância, você consegue dar continuidade ao processo, certo? Porque depois vocês pesquisem um pouco sobre isso aí. Quando a gente muda, né, as nossas conexões neurais, o cérebro, ele tende a querer permanecer na zona de conforto, entende? A zona de conforto, porque o novo, ele traz, ele sente medo. Então fica a dica, toda vez que nós formos propor para o nosso cérebro novas ideias, isso vai trazer um desconforto para a nossa alma. E ela vai lançar medo, às vezes até culpa, né, na nossa mente, por nós querermos mudar. Mas isso não deve nos afligir e isso não deve nos parar. Nós devemos continuar com o processo, tá ok? Então, isso é muito importante, tá bom? Outra ferramenta que eu julgo muito importante é a convicção. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter convicção daquilo que estamos fazendo. Temos que ter certeza, certo? Certeza do que Deus quer para nós. Porque a grande sacada é nós começarmos a nos vermos como Deus, o Pai, nos vê. E não como o mundo tem moldado as pessoas. O que a alma, as obras da carne, os sentimentos almáticos, eles fazem conosco uma distorção da nossa realidade. Enquanto uma vida no Espírito, ela traz à tona o nosso verdadeiro eu. E como o nosso Pai nos vê, de fato. Então, é essa visão que nós temos que resgatar sobre nós mesmos. É estarmos atentos a ouvir a palavra de Deus.
ouvir a voz do Espírito Santo, ver além do que os olhos podem enxergar, ver além do que a alma quer nos proporcionar. E tem alguns tópicos aqui que eu faço, certo? Que é para nos ajudarmos nesse processo. Lembrando que precisamos ter constância e convicção. Se a gente faz algo e não tem convicção sobre aquilo, então não valeu de nada. Eu vou dar uma breve lista aqui, certo? E depois eu venho falar um pouco mais profundamente sobre cada uma delas, porque cada uma delas aqui merece uma explicação melhor, tá, gente? Uma delas é a oração com PNL, programação neurolinguística. Acostumar o seu cérebro, acostumar o seu subconsciente à sua imagem verdadeira, certo? E aqui eu quero convidar vocês a seguir um canal que eu amo, né? Assim, a irmã Silvana Mara, eu tenho feito essas orações com ela. Ela tem uma lista lá, um plano, né, de 52 semanas para transformar a nossa mente com a mente de Cristo. E a oração com PNL, certo? Então, ela já está na semana 41. E eu gostaria que vocês também seguissem e fossem lá. Eu vou separar essas orações lá numa playlist e vou tentar colocar aqui para que vocês possam acessar e sigam ela, vejam o trabalho dela lá, que é excelente, certo? E é muito bom, é totalmente gratuito. Ela também tem cursos pagos que são muito bons e eu peço a vocês que sigam ela lá, tá? Então, essas orações, elas são para transformar a nossa mente, para que nós possamos começar a nos ver como o Senhor Deus nos vê e romper com barreiras emocionais, porque é preciso curar a nossa alma ferida. É preciso curar a nossa alma fragmentada, né? Muitas vezes fragmentada pela dor, pela ira, pelas circunstâncias, pelos traumas, porque uma alma ferida, ela não consegue ouvir a voz de Deus, tá bom? Então, vamos nesse processo de cura da nossa alma. O Espírito Santo, ele é quem está... O Espírito de Deus, gente, ele está sempre pronto e disposto a nos ajudar, certo? Basta que busquemos ter um coração sincero e que agrade ao Senhor. A segunda opção que eu coloquei aqui foi orar em línguas, que depois eu prometo fazer um vídeo aqui para vocês sobre esse tema, muito importante. Para quem é nascido de novo, nascido do Espírito, que já entende sobre o tema, ótimo. É uma ótima ferramenta, é uma arma, entendeu? É uma arma espiritual, orar em línguas, certo? É a comunicação que não é da razão, não é racional, mas é o seu espírito conversando diretamente com o Espírito de Deus, certo? Numa linguagem que o humano, o carnal, o natural não entende, mas está se conectando diretamente com a fonte, que é Deus, certo? Nós temos a mente de Cristo, gente. Quem é nascido de novo tem a capacidade de acessar a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a matriz divina que opera naqueles que são filhos da luz, certo? Isso é poderoso, isso é libertador. Orar nas cortes celestiais. A irmã Silvana Mara, eu esqueci de dizer o nome do canal dela, é Aion Escolas de Profetas, certo? Ela também ensina a orar nas cortes celestiais, onde nós tiramos o foco. Orar nas cortes celestiais tira o foco do nosso problema, certo? Uma coisa que é necessária entendermos: não somos vítimas das circunstâncias. Somos os responsáveis por tudo à nossa volta, por tudo que acontece. Estamos aqui hoje a partir de escolhas que fizemos, de atitudes que tivemos, entendeu? De emoções que construímos, pensamentos, palavras. Então nós temos que tirar o foco do nosso problema e colocar o nosso foco em Deus, certo? Que ele é o justo juiz, por isso corte celestial, porque é lá. Então, lembrando, devemos tirar o foco do problema e colocar o foco em Deus, que é quem tem nas mãos todo o poder, certo? Todo o poder está em suas mãos. Nós devemos também fazer uso de meditação, gente. Quando colocamos a meditação no nosso cotidiano, começamos a aprender a silenciar as vozes da nossa mente, que são vozes do ego, que na verdade são vozes que querem nos atrapalhar, são sombras da nossa personalidade. Farei um vídeo também a respeito do ego, ok? Então essas sombras, elas tentam nos atrapalhar, e essas vozes, a gente começa a aprender a silenciar elas com a meditação, porque a partir do momento que você fecha os seus olhos para o externo e começa a internalizar Jesus na cena das suas vidas, de todos os acontecimentos, tipo,
você começa a internalizar e a ver Jesus, chama o Espírito Santo para essa experiência e começa a ver Jesus na cena, onde você é ferido emocionalmente. Então você começa a se curar nessas meditações. Existe uma cura interna, né, do seu interior. Então é muito importante para silenciar as vozes tagarelas da nossa mente e para começar a ver Jesus na cena, entendeu? E vocês vão se surpreender, porque coisas que você não conseguia ver com os olhos abertos, você vai conseguir enxergar quando você silenciar as vozes da sua mente, você vai conseguir ouvir, entendeu? Ter insights, ter ideias novas. A sua mente vai se abrir para um novo. Então, a meditação é uma ferramenta, é algo bem interessante. Leitura da palavra de Deus, gente, é primordial, é necessário. Não se pode ter uma vida plena, não se pode conhecer a verdade sem conhecer a palavra de Deus, que é lá que está escrito. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, é lá onde está escrito. Eu costumo dizer que aqui é o manual de uma vida plena, é a palavra de Deus, certo? Tem muitos ensinamentos que você pode agregar, mas nada se compara à palavra de Deus. Tomar mais cuidado, eu botei aqui uma observaçãozinha. Tomar mais cuidado, gente, com o que a gente deixa entrar pela porta da nossa alma, uma das portas que é a visão, certo? São os portais da nossa alma. Eu acho que eu falei lá no vídeo anterior. São visão, audição, olfato, paladar, tato. São portas da nossa alma. Nós precisamos ter cuidado com o que entra. Também deixo um lembrete aqui sobre questões sobre música, certo? Quanto é importante você selecionar o que você ouve de músicas e quanto é importante do conteúdo que você vê, né, assiste. E o quanto é importante que você fala. Todas as coisas estão interligadas, certo? E eu quero deixar um versículo aqui para finalizar aqui para vocês, que diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Eu não estou lembrada dele agora, mas eu vou procurar e vou colocar aqui, certo? E não é o esforço do nosso braço de carne, não depende da nossa capacidade humana, depende de usarmos as armas espirituais corretas, depende de colocarmos a armadura de Deus. Se eu não me engano, está lá em Efésios. A armadura de Deus, se revista da armadura de Deus, para que você possa resistir aos dias maus, vencer todos os dardos inflamados do maligno, certo? Então, eu deixo a paz de Cristo a todos vocês, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, traga paz aos lares. Peço perdão aos barulhos. Final de semana o pessoal gosta de andar de moto e tem aquele barulhinho. E peço desculpa a vocês se o vídeo não ficou tão bom, mas eu espero que essa mensagem chegue aos corações daqueles mais necessitados e que busque, gente, não cesse de buscar. Não cesse de buscar uma vida plena no Espírito. Não desista nunca. Você, bote na sua cabeça, você não conheceu ainda todas as possibilidades para desistir. Então não há por que desistir, certo? Enquanto há vida, há esperança, certo? O maior presente que nós temos é a nossa vida. Então use ela da melhor forma possível. Faça o melhor que você pode fazer com o que você tem hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Selecione melhor a sua conversa externa, para que a sua conversa interna ela mude. Entendeu? É dessa forma que conseguiremos mudar o nosso campo eletromagnético e começar a atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Colocando a mão na massa, colocando-se na prática, certo? Porque a palavra de Deus diz, a fé sem as obras é morta. Então nós precisamos fazer algo. Nós precisamos arregaçar as mangas, não humanas, mas espirituais, se revestir de Deus, certo? E continuarmos a nossa jornada com entusiasmo e a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força, tá bom? E lembrar que as más conversações corrompem os bons costumes, também é um versículo bíblico, e é muito interessante escolhermos as nossas companhias, as nossas amizades. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.